E aí pessoal, eu sou o Bruno da Escola de Sites, bem-vindos à nossa primeira aula da escola. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um site para portfólio totalmente do zero. E esse tutorial é para você que quer começar a divulgar o seu trabalho, por exemplo, falar um pouco da sua história, ou então quer ter interesse em ser web designer, quer trabalhar com isso, ou até mesmo você que tem uma pequena ou média empresa, quer divulgar mais o seu produto, quer falar sobre a história da sua empresa, sobre os produtos que você vende. Você vai conseguir aplicar esse tutorial para sua marca também sem problema algum. E eu quero deixar bem claro que você não precisa ter nenhum conhecimento técnico em programação, CSS, em HTML, enfim, é um tutorial super simples, eu vou mostrar o passo a passo para vocês, vocês vão ver que é tão fácil quanto criar uma página no Facebook. E no final desse vídeo, vocês vão ter uma página igualzinha a essa aqui. E tudo bem que fui eu que fiz ele, mas pelo menos eu achei ele muito bonito, ficou com uma cara bem moderna, ele segue as principais tendências que grandes marcas estão utilizando hoje em dia. Então marcas como a Coca-Cola, Uber, o site da Apple também, até do Spotify também, que inclusive tá para sair um tutorial de como fazer essa primeira página aqui do Spotify, e aí não vai ser comigo, vai ser com o professor Gabriel. Mas enfim, todos eles seguem essa mesma tendência que tá na moda, que é você ter uma capa de fundo impactante quando você abre a página pela primeira vez, né? E aí você tem a sua marca, no nosso caso, para um portfólio, o seu nome, né? Ou enfim, o nome da sua empresa, um subtítulo interessante e geralmente uma chamada ou alguma ação, que é, por exemplo, no nosso caso aqui, começar, poderia ser ver minha história, conheça mais, enfim, ou alguma ação que deixa mais amigável, mais interessante para o leitor do seu site. Isso acaba chamando mais atenção, né? Faz com que as pessoas que entram no seu site tenham mais interesse no seu conteúdo. E uma vez que você aprende e entende o funcionamento das ferramentas que a gente vai ensinar para você, você consegue deixar o seu site totalmente com a sua cara. E vários dos conceitos que eu vou ensinar aqui para vocês, vocês conseguem aplicar na construção de outros tipos de sites, né? Vocês não precisam se prender somente ao portfólio. Como eu disse, vocês podem construir um site para sua empresa, um site que fale mais sobre você, ou fale mais sobre um produto. E uma vez que você aprende essas ferramentas, fica a critério de vocês escolher o que é melhor para o seu público, para o seu leitor. A plataforma que eu estou usando aqui é o da Escola de Sites, que a gente criou. E aí esse tutorial aqui foi dividido em 4 módulos para realmente ficar bem didático, bem fácil de acompanhar. Os módulos vão ser domínio e hospedagem, a criação de um e-mail profissional, instalação das ferramentas que a gente vai utilizar para a construção do nosso site e, por fim, o design gráfico que vai dar a cara final da sua página. Então vamos começar o módulo 1, basta clicar aqui, pronto, domínio e hospedagem. O tempo desse módulo é de mais ou menos de 5 a 10 minutos e eu vou explicar para vocês esses dois conceitos que são de extrema importância para você construir o seu site, que são o domínio e a hospedagem, o host. E pode parecer meio abstrato no início, mas eu vou mostrar para vocês que são conceitos bem simples. O domínio é basicamente o nome do seu site. Melhor ainda, ele é o endereço do seu site. Para que quando você digite, por exemplo, facebook.com ou a escoladesites.com.br, o seu navegador saiba para onde ele tem que ir. E geralmente o nome do seu site vai ser o seu nome ou o nome da sua marca.com.br, mas também existem vários outros tipos de finalização, por exemplo, .org, .net, .me. Eu vou mostrar eles um pouquinho para vocês, outras opções que vocês têm. Já a hospedagem vai ser o servidor do seu site. É o que vai deixar o seu site funcionando para todo mundo o tempo todo, para que as pessoas possam entrar e interagir com o seu site. Então, fazer compras, ver vídeos, ler os seus textos. Ele é igualzinho a uma operadora de celular. Então, você tem que fazer um contrato mensal. Você pode fazer, por exemplo, um plano anual ou trimestral. Mas, geralmente, você faz um contrato mensal. E da mesma forma que existem operadoras de celular melhores e outras não tão boas, a mesma coisa com servidores. A que a gente recomenda aqui na Escola de Sites é o que a gente usa, não só para a Escola de Sites, como para outros sites que nós já fizemos, é o HostGator. E nós colocamos aqui outros serviços de hospedagem, se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma olhada. Também existem serviços brasileiros, apesar de que a gente não teve uma experiência muito boa até agora com serviços brasileiros. Então fique à vontade para comparar os preços deles, os serviços, o que eles têm a oferecer. Nesse tutorial aqui eu vou usar o HostGator, basta clicar aqui na imagem e ele já vai abrir direto o site deles. Uma vez no site deles, você clica aqui em Conheça os planos. E aí o plano que a gente recomenda para quem está começando é o plano P, porque ele é mais barato, ele é mais em conta. Você vai ter direito a somente um domínio, mas para quem está começando, geralmente, isso é mais do que suficiente para você ter o seu site funcionando. A grande diferença entre esses dois planos é esse aqui você só vai ter um domínio e esse aqui você tem domínios ilimitados. Então, se você pensa em ter vários sites, se você, por exemplo, vai criar vários sites, esse aqui é o recomendado para você. Mas lembrando que você pode mudar a qualquer momento. Então vou escolher aqui o plano P, clicar na opção mensal. Ele ficou um pouquinho mais caro a mensalidade, mas o trimestral você teria que pagar um pouquinho mais, né? Então, se você já tiver o orçamento, às vezes compensa você fazer um plano um pouco mais longo que o mensal. O mensal aqui vai ser suficiente para o nosso tutorial aqui. E aí aqui temos nosso total de R$ 21,99,
que não é muito diferente do que você comprar uma oferta, por exemplo, do Quarteirão que você vai comer e daqui a pouco você vai estar com fome de novo. Ou então assinar o Spotify por um mês, ou Netflix por um mês. Alguns serviços que você talvez tenha que abrir mão para ter um serviço que é o seu site, que pode estar gerando uma renda para você, por exemplo. Pode ser um pontapé inicial para você começar a divulgar seu trabalho, para você começar uma empresa, para você divulgar sua marca, enfim. Pode ser uma ótima oportunidade para você. Então é só clicar em Contrate Agora. E aí agora acho que vem a parte mais emocionante de você que nunca teve um site, que é escolher o seu domínio, que é, como eu falei, é o endereço do seu site, é como as pessoas vão achar o seu site. Se você já tem um, você pode usar, clicar na opção usar um domínio existente. E caso você não tenha, você pode registrar um novo. Você coloca o nome da sua marca aqui, o nome que você quer. Ou no meu caso, eu vou colocar o meu nome.com.br e verificar. E caso ele esteja disponível, você pode usar ele. Aqui você tem várias opções da terminação do seu site. E aí, dependendo do que você escolher, tem um preço diferente. As que eu recomendo são .com e .com.br, porque elas passam uma maior seriedade no seu site, principalmente se for um site de uma empresa, um site empresarial. Agora, dependendo do seu site, você pode escolher outras extensões que te atendem, por exemplo, .org, .blog, por exemplo, .tech, mas nesse caso aqui eu vou continuar com o .com.br. Aí é só clicar em adicionar ao carrinho. Aqui é para a gente confirmar o nosso plano, no nosso caso vai ser o plano P com pagamento mensal. E aqui você preenche com todos os seus dados. Eles têm a opção de cartão de crédito, ou então se você preferir pagar em boleto ou com PayPal. Aqui eles colocam alguns itens adicionais, mas você pode adicionar eles depois se você quiser dar uma olhadinha. Eu posso explicar em outras videoaulas também para que cada um serve. E infelizmente a gente não tem um cupom, mas se você tiver algum cupom você pode inserir ele aqui. E aqui o nosso total, você pode dar uma confirmada aqui. Foi o plano P mensal, por R$ 21,99. E agora ele adicionou o nosso registro de domínio, que vai ser o Bruno Ritter, nesse caso, .com.br, no caso, sua marca ou seu nome.com.br. E esse registro de domínio só tem que ser renovado uma vez ao ano. Então, mesmo que você cancele o seu plano com o servidor, por exemplo, você pode voltar, desde que esteja nesse período de um ano, você pode voltar a ter seu site funcionando com o mesmo domínio. Você não vai perder ele. E tá tudo ok. A gente clica aqui em ler os termos e finalizar a compra. Ele vai processar. E prontinho, uma vez que você colocou seus dados corretamente, ele vai abrir essa página aqui de confirmação do seu pedido, vai te dar o número do seu pedido e você vai ter dado o passo que, na minha opinião, é o mais importante para a criação do seu site, que é você realmente ter o domínio e a sua hospedagem, é o primeiro passo, que é você começar. Então, parabéns, você acabou de completar o primeiro módulo do nosso tutorial, que é o de domínio e hospedagem. Agora, eu vou ensinar para vocês a como criar o seu e-mail profissional, que é de extrema importância, principalmente se você tem uma empresa ou um negócio e quer passar mais seriedade para ele. E por que ele é tão importante assim? Então imagina que você comprou um produto, por exemplo, esse computador, e deixou o seu e-mail lá para receber novidades daquela marca. E aí chega na sua caixa de entrada marca do computador, @gmail.com, @hotmail.com, @wall.com. Você iria realmente confiar e abrir esse e-mail e consumir o conteúdo que eles te mandaram? Eu muito provavelmente ia só ignorar esse e-mail e arrastar ele para a lixeira. Mas se você recebe um e-mail, por exemplo, suporte@apple, contato, do not reply@apple, a probabilidade de você confiar naquela marca é muito maior. E no módulo de hoje eu vou justamente te ensinar como você pode criar esse e-mail profissional e passar muito mais seriedade, muito mais confiança para o seu cliente. Então vamos lá? E agora a gente já pode seguir aqui para o nosso segundo módulo, o módulo 2, que vai ser a criação de um e-mail profissional, e eu vou ensinar você a mexer na ferramenta do HostGator, que é o servidor que a gente contratou. Eu vou apresentar aqui para vocês como é que é a interface do HostGator. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir o seu e-mail. No meu caso aqui é o Gmail, mas não importa qual tipo de e-mail que você usa, a ideia vai ser a mesma. Você deve ter aqui alguns e-mails do HostGator e o nosso aqui do Escola de Sites. Você vai no HostGator, no dados de acesso ao seu plano P, e ele vai ter essa mensagem aqui de boas-vindas e vai ter aqui o seu usuário e sua senha, que são bem importantes. Então recomendo você primeiro copiar a sua senha e vir aqui favoritar esse e-mail ou salvar esse e-mail de alguma forma para você não perder essas informações. Depois você vem aqui em acessar cPanel e ele vai aparecer essa paginazinha aqui, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas aquela página ali, ela é normal, às vezes demora um pouquinho para carregar. Se aparecer aquela página e demorar um pouquinho, é normal, só espera um pouquinho e já ele vai abrir essa interface aqui. Aí basta você colocar o seu login e a senha que ele te forneceu naquele e-mail, clicar em login e aí ele vai carregar aqui o painel do HostGator. Ele vai te mostrar aqui a opção se você quiser fazer um tutorial guiado, mas a gente não precisa disso agora porque eu vou te mostrar as principais ferramentas aqui dentro dele.
De início ele pode parecer um pouquinho complicado, porque ele tem realmente muita informação aqui, mas a primeira coisa que eu recomendo é você fechar, minimizar essas abas aqui, para a gente não se confundir, porque por enquanto a gente só vai usar esses links aqui recomendados dele. Você pode também navegar por esse menu aqui lateral. Aqui são só propagandas do HostGator. Do outro lado a gente tem as informações do nosso site, então se você tem mais de um domínio, você pode trocar e ver ele por aqui. E como a gente acabou de criar, não tem nenhum dado aqui ainda, mas tudo der certo, daqui a algumas semaninhas vocês vão ter vários numerozinhos aqui de pessoas que entraram no seu site. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse painel é criar uma conta de e-mail profissional para você. Então você clica aqui em contas de e-mail. E aí, super simples, aqui eu vou criar um e-mail contato@brunohitter.com.br. E você pode criar o e-mail que você quiser. Você pode criar com o seu nome, você pode colocar contato, @ a marca que você tem, pode ser parceiros, pode ser cadastros. Enfim, você pode criar o que você quiser aqui e quantos você quiser, porque esse plano que a gente assinou tem e-mails ilimitados. Eu recomendo sempre usar uma letra maiúscula, números e um caractere especial na sua senha. E aqui, por último, a gente clica em ilimitado. Se você trabalha com mais pessoas e você, por algum motivo, quer limitar a quantidade de dados que podem usar no e-mail, você pode definir isso aqui, mas como nós somos administradores, eu vou colocar em ilimitado, que é mais fácil. E podemos, então, criar nossa conta e está criado nosso e-mail. Ele vai aparecer aqui embaixo e aqui você consegue ter acesso a todos os e-mails que você criou. Você consegue editar, suspender, entrar nas configurações de cada um e ver também o quanto de dados cada conta está usando. E pronto, aqui você pode criar todos os e-mails que você quiser, todos os e-mails que você vai precisar, lembrando que eles são ilimitados. Então, você pode criar quantos você quiser ou quantos precisar. Então, bem-vindos ao nosso módulo 3. O tempo desse módulo, para você absorver todo o conhecimento aqui, é de mais ou menos 7 a 15 minutos. Eu queria só ressaltar que você não vai precisar instalar nada no seu computador. A gente instala no próprio HostGator e eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, no módulo 1, a gente escolheu o domínio, que vai ser o endereço do nosso site, e escolheu o servidor dele para que ele fique sempre funcionando. Agora, a gente vai ver uma outra ferramenta que é de extrema importância na construção do nosso site, que vai ser o WordPress. Da mesma forma que no Facebook você pode ter uma página pessoal, o WordPress é a plataforma para você ter o seu site. Segundo eles, 28% da internet usa o WordPress. Então tem vários blogs. O site da Katy Perry foi feito em WordPress. O site da Forbes também. E até o Escola de Sites, é claro, a gente também fez no WordPress. E uma vez que seu site está pronto, não tem como o usuário comum saber se foi um site que você pagou uma fortuna para fazer ou fez de forma completamente gratuita no WordPress, que nem o nosso e que nem vários outros. E eles foram refinando tanto a interface deles com milhares de plugins e milhares de temas que, na minha opinião, hoje em dia é tão fácil você ter o seu próprio site quanto criar uma página no Facebook, por exemplo. Mas o site consegue passar uma credibilidade muito maior para o que você está vendendo. Mesmo que você seja um influencer, por exemplo, é muito interessante você ter o seu site, você ter uma plataforma como essa, além da página do Facebook, do seu Instagram, enfim, qualquer outra rede social que você utilize. E aí, para a gente começar a usar o WordPress junto com o nosso serviço de host, que no nosso caso foi o HostGator, a gente tem que colocar no nosso navegador http:// o nome do nosso site, no meu caso vai ser o brunohitter.com.br, que foi o que eu escolhi, e aí no seu caso você vai substituir pelo nome da sua marca ou pelo seu nome, e a gente vai colocar /cpanel, que é aquela mesma interface que a gente entrou no módulo passado. Então talvez até esteja aberto aí no seu navegador. Aqui a gente coloca o nosso login e aquela nossa senha que a gente recebeu por e-mail, clique em login, e a gente pode fechar essas abas aqui, como eu falei, para a gente não se perder, e a gente vai vir aqui em software. Ele recentemente mudou essa interface dele, antigamente tinha o Quick Install, que era bem conhecido, agora você tem que entrar aqui nesse Softaculous App Installer. A primeira opção aqui já é o WordPress, a gente só precisa clicar em Install, e aqui tem vários outros, como vocês puderam ver, vários outros softwares que você consegue instalar pelo seu HostGator. Aqui, no nosso caso, nós não temos um protocolo HTTPS, então a gente vai deixar aqui do jeito que está. Selecione o seu domínio, pode ter mais de um, então só tenha certeza em qual que você quer que instale. Aqui a gente pode deixar sem nada, porque ele vai instalar, vai fazer a instalação direto no brunohitter.com.br, sem barra. Você poderia fazer, por exemplo, no brunohitter.com.br, barra alguma coisa, barra WordPress, que nem ele coloca aqui o WP, mas eu recomendo você instalar diretamente no seu domínio. Aqui você vai colocar o seu nome do seu site.
E aqui você cria uma conta de administrador. Então você pode dar o nome de admin ou o seu nome, enfim. Você coloca a sua senha. Aqui você escolhe. E aqui de preferência você escolhe um e-mail que você já tenha criado. Como nós temos e-mails ilimitados, você pode vir aqui e criar ele depois, não tem problema. Mas é melhor que ele já tenha criado. Eu lembro que a gente criou um contato @BrunoRitter, então eu vou deixar ele aqui. Aqui não tem problema se você quiser deixar um e-mail pessoal, mas o recomendado é você usar sempre o da sua marca. Aqui ele já selecionou que é português, mas tome cuidado, existe o português e o português brasileiro. Eu uma vez instalei o português e estava em português de Portugal. E tem algumas palavras que são um pouquinho diferentes. Então aqui você coloca português brasileiro ou inglês, se você preferir, ou qualquer língua que você preferir. Não precisamos colocar nenhum plugin. Temos as opções avançadas, mas isso a gente não vai precisar mexer, e nem o tema, porque o tema eu vou ensinar vocês a escolher lá pelo WordPress. Na verdade, a gente nem vai usar um tema, a gente vai usar um plugin, mas vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E se você quiser, você pode colocar para ele te enviar os detalhes da instalação para o seu e-mail. Eu não vou colocar nada aqui e vou mandar instalar. Ele costuma ser bem rapidinho aqui para fazer a instalação. E prontinho, é só isso, é super simples. Ele te dá o link aqui para você entrar e toda vez que você quiser acessar a área de administrador do seu site, basta você colocar o nome que você escolheu, .com.br/wp-admin. Clicando nele aqui, ele vai abrir a tela inicial do WordPress. Aqui você vai colocar aquele usuário e senha que a gente definiu anteriormente. Eu vou pedir para o navegador não salvar essa senha, porque eu vou alterar ela daqui a pouquinho e vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Uma vez que a gente entra pela primeira vez aqui no WordPress, ele vai dar essa mensagem de boas-vindas. Se você quiser seguir um outro tutorial dele, você pode clicar aqui. Ele dá algumas dicas bem interessantes, mas acho que não precisa. Eu vou mostrar aqui para vocês tudo que a gente vai usar. E esse aqui é o painel inicial do WordPress. Ele já dá algumas sugestões aqui de plugins que são bem utilizados. Esse Opt-in Monster aqui também é um novo plugin que o pessoal está usando, que é bem interessante. A gente pode até fazer um outro vídeo ensinando a como usar esse plugin aqui. E que nem no HostGator, a gente consegue minimizar essas abas aqui, né? Para deixar a interface um pouco mais limpa, e aí você deixa aberto só o que você vai utilizar no momento. Aqui em cima vai ser o seu usuário, você consegue editar o perfil. E esse é o menu principal, onde você vai ter acesso a todas as ferramentas do WordPress. Primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aquela nossa senha. Então a gente vem aqui em Users, em Your Profile. Aqui de novo ele sugerindo a gente instalar esse Opt-in Monster. E aqui embaixo a gente vai ter todas as informações do nosso perfil. Então se você quiser adicionar nome, esse aqui é o seu usuário. Você pode mudar o seu e-mail se você precisar. E aqui embaixo a gente consegue gerar uma nova senha. Aqui ele vai gerar uma senha automaticamente para você, mas você pode também colocar a senha que você achar melhor. E, se não me engano, ele deixa você criar a senha com qualquer nível de segurança, mas eu recomendo você criar com um nível alto de segurança para não ter nenhum problema futuro, né? Posso até explicar um pouquinho depois como criar uma senha forte e por que você deve criar uma senha forte, mas em outro vídeo para a gente não sair muito do assunto nesse aqui. E uma vez que você coloca a sua senha, só clicar em Update Profile e a sua nova senha já está funcionando. Depois a gente vem aqui em Settings, em Permanent Links, que é essa última opção. E nessa parte aqui de Common Settings, a gente vai vir aqui trocar do Custom Structure para Post Name. Isso aqui vai fazer com que todas as suas postagens ou todas as suas páginas fiquem com esse aspecto aqui no link. Então vai ficar o nome do seu site, .com.br, barra, e aí o nome que você colocou da sua postagem. E aí nunca esquecer de clicar em Save Changes para salvar todas as alterações. E aí também em Settings, em General, você consegue fazer algumas alterações básicas do seu site. Então, por exemplo, o título do seu site e a sua tagline, que é uma frase bem curtinha que vai aparecer aqui na aba quando as pessoas abrirem o seu site. Então pode ser aqui, meu primeiro portfólio. O endereço você não precisa alterar. Você pode definir aqui a língua do seu site, português do Brasil. A sua time zone, a minha no caso é UTC-3. E alguns formatos, como o formato da data, eu sempre coloco esse aqui que é o padrão brasileiro, e de hora também. Isso aqui geralmente é quando você vai fazer uma postagem na parte de blog, por exemplo. Ele vai usar essas configurações aqui na sua postagem. Esses outros aqui a gente não precisa mexer agora. E Save Changes, e está tudo configurado.
Agora a gente vai para uma parte bem importante, que é instalação de plugins. Então no menu principal, a gente clica aqui em plugins. Ele já vem com várias sugestões aqui, mas por enquanto a gente não vai usar nenhum desses. O que é um plugin? Bem, o plugin é como se fosse um aplicativo para o seu site. Então ele pode ser tanto interno, para fazer modificações no que a gente chama de back-end, que aí só você, administrador, vai ter acesso a essas modificações, ou até mesmo plugins para uso externo, que vão ser para os leitores do seu site usarem. E existe plugin para quase tudo no WordPress, desde formulário de texto até plugins de compra online e gerenciamento de e-mail, por exemplo. E eles facilitam muito a nossa vida porque algumas funções que às vezes a gente levaria várias e várias horas para programar e para implementar, o plugin faz isso em alguns segundos, você só precisa setar algumas configurações e está funcionando. O que a gente vai utilizar nesse tutorial é um plugin chamado Elementor. Basta você pesquisar aqui Elementor, vai ter aqui Elementor Page Builder, clique em instalar, ele leva alguns segundinhos, e agora em ativar. Prontinho, ele já deve estar funcionando, a gente clica aqui em plugins instalados, e aí ele vai estar bem aqui, junto com outros plugins que o WordPress já deixa aqui por padrão, e esses que vêm com padrão podem variar de acordo com a sua versão do WordPress. Mas a gente pode vir aqui em configurações do Elementor, e aí só tenha certeza que essas duas opções estão marcadas, posts e páginas, e a gente não precisa mexer em nada nessas configurações aqui do Elementor. O que a gente tem que fazer é ir aqui em aparência, temas, e novamente eu pretendo ensinar vocês a fazer um site também completo, utilizando temas do WordPress. E aí nesse tutorial a gente vai usar o Elementor para criar o nosso tema. Mas existem muitos outros prontos aqui no WordPress. E a gente vai mostrar para vocês os nossos favoritos e os mais utilizados hoje em dia em outros vídeos. Por enquanto, nesse aqui, a gente só precisa do Elementor, que inclusive é o melhor plugin de temas que eu já usei até hoje. A gente não precisa desse tema aqui ativo. O Elementor tem compatibilidade com esse aqui, mas como eu não tenho certeza que as próximas versões do WordPress virão com ele, eu vou ensinar vocês a como instalar um tema. E eu vou instalar um tema básico, que eu tenho certeza que o Elementor tem compatibilidade. Então a gente vai pesquisar aqui no tema base WP. Ele está bem aqui. A gente vai mandar instalar. E aí a instalação de qualquer tema é dessa mesma forma. Você simplesmente pesquisa, vê o tema que você acha mais bonito. Você pode clicar aqui em detalhes e visualização. Tem geralmente uma descrição em inglês sobre o tema e algumas das suas features, né? E aí basta você clicar em instalar e clicar em ativar depois, que o WordPress só começa a realmente utilizar ele depois que você clica em ativar. E aí a gente vem aqui em páginas, no nosso menu principal. E agora a gente vai criar a primeira página do nosso site. Então simplesmente clicar em adicionar nova e colocar o título dela. Como vai ser a nossa página inicial, eu vou colocar aqui início. E aqui já está o nosso plugin instalado. A gente vai clicar aqui em editar com Elementor. Ele vai carregar. E aí ele vai abrir essa interface nova aqui, que é exclusiva do plugin que a gente está usando, exclusiva do Elementor. E agora está tudo pronto para a gente começar o design do nosso site. Você acabou de completar o módulo 3. Olá, primeiramente bem-vindo ao último módulo dessa nossa aula. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse módulo, na minha opinião, é o mais emocionante de todos. Nele eu vou te ensinar a como fazer o design do seu site, ou seja, dar vida para o seu site realmente. Todos os módulos passados, nós estávamos construindo a parte não visível do nosso site, então preparando o terreno para que a nossa página pudesse ficar no ar. E agora a gente vai para elementos mais visuais e vamos dar a cara do nosso site. E aí não se preocupe, eu já deixei todas as imagens que a gente vai utilizar na construção dessa página, já deixei elas separadas para você aqui em material didático, para baixar elas. E aí, para baixar o material didático, você só precisa vir aqui no menu do módulo 4 e clicar em material didático. E você vai ser redirecionado para essa tela. Você precisa preencher seus dados, só para a gente ter certeza que é você mesmo. Então você coloca o seu e-mail e o seu nome, clique em OK, clique em receber material didático e dentro de alguns minutinhos você deve ter recebido esse e-mail aqui. Aqui tem o link para o download do material didático e algumas instruções minhas caso você tenha alguma dúvida. E, uma vez que você baixou todo o material didático, todas as imagens devem estar na pasta Downloads do seu computador e a gente está pronto para começar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no nosso site .com.br/wp-admin,
E aí aqui a gente pode ou fazer o login com o WordPress, ou então entrar com o nosso usuário e senha, que vai ser aquele admin, e a nossa senha que a gente escolheu lá no HostGator. E lembrando que se você tem alguma dúvida nessa parte, dá uma olhadinha no módulo 3, que eu explico direitinho como é que a gente faz esse acesso. E aí basta clicar aqui em acessar, e pronto, a gente está aqui logado. Você deve vir aqui em páginas, adicionar nova. A gente vai digitar o título da nossa página, que no caso vai ser a página de início. A gente pode desmarcar esse mostrar curtidas e mostrar botões de compartilhar. E a gente pode vir aqui em editar com o Elementor. Ele vai carregar. E pronto, nós estamos na nossa tela de edição da nossa primeira página, que nem foi mostrado no módulo anterior. Bem, explicando um pouquinho para vocês como essa ferramenta funciona, essa área aqui vão ser todos os nossos widgets, ou seja, nós temos vários objetos aqui que a gente consegue simplesmente clicar e arrastar para a nossa tela de edição. Existe sim a versão paga do Elementor, mas essa aqui ela é muito completa já. A gente consegue fazer muita coisa com ela e ela é totalmente gratuita. Então você consegue adicionar um cabeçalho, imagens, vídeos, divisórias, até mapas pelo Google Maps. Você consegue adicionar aqui sem esforço absolutamente nenhum. É realmente muito simples e muito intuitivo. Eu vou mostrar para vocês por que essa é a minha ferramenta preferida do WordPress. Além disso, clicando nesse ícone aqui, a gente tem algumas configurações gerais dessa nossa página. Então a gente consegue setar cores automaticamente aqui. Eu não vou mexer com isso agora, só estou mostrando para vocês. As fontes também, se você quiser definir fontes padrões para o seu site. E a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nesse ícone de configurações, nessa engrenagemzinha, e clicar em Template, Elementor Canvas. O que isso vai fazer? Você pode ver que essa parte aqui vai sumir. O que a gente fez aqui foi definir que o Elementor vai ficar em full screen no nosso site, dando muito mais liberdade para a gente trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui nas configurações gerais, a gente vai vir aqui em estilo, tipo de fundo, a gente seleciona esse clássico e aqui a gente poderia colocar uma cor padrão de fundo, mas no nosso caso a gente vai colocar uma imagem. Então a gente clica aqui nesse símbolozinho de imagem, muito simples. Aqui a gente ainda não tem nenhum item, então a gente vai selecionar arquivos. Na nossa pasta Downloads, tem aqui justamente o material didático. A gente vai vir aqui na imagem que começa com 01. Então, 01 portfólio capa.jpg. Clicar em abrir, ele vai fazer aqui o envio, o upload da imagem. E prontinho, a gente só vem aqui em inserir mídia. E ele vai adicionar essa imagem que nós selecionamos como fundo. Apareceu todo esse menu aqui de edição. A gente ainda precisa fazer algumas alteraçõezinhas nela. Então a gente pode colocar aqui a posição dela como superior centralizado. Anexo a gente coloca fixo, né? O rolagem, eu não vou conseguir mostrar agora para vocês, mas é aquele efeito parallax. Eu vou mostrar o que é isso no futuro e vocês vão ver como ele agrega no seu site. Mas nessa imagem aqui de fundo a gente vai deixar como fixo. Marcamos a opção não repetir. E tamanho preenchimento completo. Pode ver que ele deu uma ajustadinha aqui. Nós não precisamos mexer nada aqui em padding. E pronto, a gente vai começar a trabalhar por aqui. Então a gente seleciona a imagem de fundo do nosso site. Agora sim a gente vai começar a, digamos, desenhar ele, né? A colocar os elementos dele. Então a gente vem aqui em adicionar nova seção. Primeiramente a gente vai adicionar uma seção de 2 colunas. Na primeira coluna eu vou adicionar uma imagem. Então basta clicar aqui e arrastar para a coluna que a gente quer. Eu vou soltar ela aqui, ele vai aparecer essa opção. Quando a gente clica aqui em Choose Your Image, a gente pode escolher a nossa imagem. Como a gente só tem essa aqui ainda, a gente vem aqui em Enviar Arquivos e vamos selecionar novamente um arquivo. A gente vai vir aqui em 02, portfólio assinatura.png. Por que tem que ser PNG essa imagem? No PNG você tem a opção de deixar o fundo da imagem transparente. Então quando a gente adicionar aqui, ele não vai ficar com um quadrado branco, como se fosse um JPEG. Então, por isso que essa imagem aqui da sua logo deve ser .png ou algum similar que deixe o fundo transparente. E aqui, uma das formas de você mudar o tamanho dessa imagem pode ser por aqui. Então, por exemplo, médio, 300 por 300, ela vai ficar menorzinha. Mas a melhor forma para você mudar isso é vir aqui em estilo,
e mudar aqui na porcentagem do tamanho dela. E o Elementor torna isso muito fácil, porque você consegue ver em tempo real o tamanho que ela vai ficar. Então aqui eu acho que uns 50 seria o ideal para mim. E em opacidade eu vou colocar em 0,75. 0,75. Não quero nenhuma borda e também não quero nenhuma legenda. A gente vem aqui em avançado e a gente vai criar um espaçamento para a nossa logo aqui para cima, porque senão quando a gente abrir o nosso site, essa logo vai estar colada aqui na parte de cima. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desabilitar esse Link Values Together, porque quando essa opção está habilitada, ele cria uma margem para todos automaticamente. Então quando a gente clica aqui nessa opção, ele quebra esse link dessas 4 opções, e a gente pode vir aqui em superior e dar um espaçamento de 10. Não sei se dá para perceber, a gente pode fazer aqui. Você pode também, realmente no olho, vendo qual opção fica melhor para você. Nesse caso aqui, 10 ficou bom. E a gente não mexe mais em nada aqui por enquanto. Vamos de volta para os widgets e adicionar agora um editor de texto na segunda coluna. Esse editor de texto vai ser justamente o nosso menu. Então a gente pode vir aqui no Escola de Sites novamente e copiar aqui, sem as aspas, esse texto aqui que eu já deixei pronto. Então a gente pode vir aqui em Ctrl+C ou Copy e voltando aqui para o Elementor, a gente dá um Ctrl+V nesse texto. Aqui em estilo, a gente vai mudar a cor do texto para branco e diminuir um pouquinho aqui a transparência, para ele ficar parecido aqui com o logotipo. Na tipografia, ele já deixou tudo por padrão, então a gente não precisa alterar, mas ele é bem completo. Aqui a gente poderia mudar o peso, por exemplo, que é a grossura da letra, o tamanho, dentro de várias outras coisas. A gente pode deixar o alinhamento como centralizado, e aqui em avançado, novamente, a gente vai clicar nessa opção aqui. Vamos dar um espaçamento aqui de 50 pixels na margem superior. E, além disso, a gente vem aqui nessa divisória e arrastar para a direita até mais ou menos uns 60%. Ah, e uma coisa que eu esqueci de fazer aqui é na imagem deixar ela com o alinhamento na esquerda, para o nosso logo ficar nesse canto aqui. E a estrutura do nosso menu principal já está praticamente pronta. Ainda faltam alguns detalhezinhos, mas a gente vai cuidar deles mais para frente. Agora eu quero que você venha aqui em adicionar nova seção, crie uma seção de uma coluna, e a gente vai vir aqui nos nossos widgets e arrastar um cabeçalho. Aqui eu recomendo você colocar o seu nome ou o nome da sua empresa. Eu vou colocar o meu, colocar centralizado, e vou selecionar aqui a tag HTML como H3. A gente vai vir agora em estilo, a cor do texto a gente deixa branco, e em tipografia a gente vai colocar o tamanho dela aqui como 77 e o peso dela em 300. Nós não precisamos mudar aqui nenhum desses três, mas em altura de linha eu vou botar aqui 0,9 e no espaçamento da fonte eu vou colocar um espaçamento de 2,5 para ele não ficar tão grudado aqui as letras. A gente pode vir aqui em avançado e a gente vai vir aqui e adicionar uma margem superior de 150 pixels. Por fim, uma função que ia dar um belo trabalhinho se você fosse fazer em CSS, mas aqui é super simples, é uma entrada de animação. Ele tem várias opções aqui, a minha preferida é a Fade In, que ele vai aparecer lentamente, e eu gosto de colocar aqui duração da animação como Slow, então vai ser uma entrada um pouquinho mais lenta. Em apenas alguns cliques, a gente tem uma animaçãozinha quando a gente abrir o nosso site, e com isso, a gente tem uma facilidade que com 2 cliques, a gente já consegue ter algumas animaçõezinhas simples no nosso site. Eu vou aqui adicionar um divisor embaixo desse texto. Em estilo, a gente deixa em sólido. Peso, a gente vai colocar 2. Cor branca, já que a gente está fazendo todos os elementos nessa mesma cor. A largura, podemos deixar aqui em 60%. Alinhamento centralizado. E, por fim, um espaçamento de 8. Não precisa ser tão grande assim, pode ser um espaçamento um pouquinho menor. Então 8 eu acho que vai ficar bom aqui. Então a gente pode vir aqui e adicionar outro texto embaixo do nosso divisor. E aqui você vai escrever um slogan ou uma frase chamativa, uma frase de efeito. No meu caso aqui eu vou deixar bem simples, eu vou deixar aqui meu primeiro portfólio pessoal. A gente vai vir aqui em estilo, deixar ele centralizado. A cor do texto deve ser branca. E aqui em tipografia, a gente pode mudar aqui o tamanho dele para 14 pixels. Em peso, podemos deixar aqui em 400.
transformação maiúsculas, e aí ele vai deixar tudo em caixa alta aqui para você, sem você precisar ficar redigitando. Então, caso você mude de ideia, por exemplo, no futuro, você vem aqui e deixa só normal, por exemplo. Você pode deixar todas as primeiras letras maiúsculas. No caso aqui, o que eu acho que fica mais interessante, mais chamativo, é todas maiúsculas. Nós não precisamos mudar estilo nem decoração. A altura de linha vamos colocar 0,5. Se você quiser aumentar um pouquinho o espaçamento da fonte, eu acho interessante, talvez deixar aqui em 1. Acho que fica um pouco mais elegante dessa forma. E aí, por fim, em avançado, novamente desabilitando essa opção, eu acho que aqui ele ficou muito longe dessa linha. Então a gente pode criar também uma margem negativa. O que é isso? Ele vai aproximar do elemento anterior. Então a gente vem aqui e cria uma margem de -10, vai ser acho que suficiente. E sei que você deve estar doido para ver seu site no ar, mas eu só vou mostrar para vocês mais uma coisinha aqui, que é adicionar um botão que vai ser uma chamada para o seu cliente ou para o usuário do seu site realizar alguma ação dentro do seu site. Então a gente vai vir aqui e simplesmente arrastar um botão aqui embaixo do texto. E aqui a gente consegue alterar todas as propriedades desse botão de uma maneira muito intuitiva e muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o texto interno dele, mudar em vez de clique, eu vou colocar aqui começar. Poderia ser um inscreva-se, saiba mais, nossa história, enfim, aqui fica a seu critério. Eu vou colocar um começar só de exemplo. Aí você pode linkar para uma outra página do seu site, ou então até para suas redes sociais, para um formulário de e-mail, enfim. Eu vou colocar aqui para o mesmo formulário de e-mail que a gente usa no Escola de Sites. Vou colocar aqui o alinhamento como centralizado. E o tipo eu vou colocar ele aqui como alerta. Ele já vem com essa cor vermelha. Você pode mudar aqui também em cor de fundo para deixar mais personalizado. Mas eu realmente gosto bastante dessa cor aqui que ele sugere como alerta. Tem outras opções aqui, por exemplo, atenção, que é amarelo, sucesso, que é verde novamente, informações, azul. Eu vou usar aqui o alerta, que chama mais atenção. Acho que combinou com as cores aqui da nossa imagem de fundo. E, por falar nessa imagem de fundo, para você que não tem conhecimento nenhum em edição de imagem, eu vou te dar uma dica aqui que eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, eu gostei muito da combinação de cores, mas eu acho que essa imagem talvez esteja muito forte, muito chamativa, sendo que o foco deveria ser o nome principal, esse slogan aqui e um botão com uma chamada. Então, para você deixar essa imagem um pouquinho menos chamativa, então clicando aqui nesse ícone aqui de editar seção, a gente pode vir aqui em estilo, e aí lembrando que ele vai estar editando o fundo de toda essa seção quadrada aqui, desde essa linha azul até essa linha azul aqui de baixo. Então a gente pode vir aqui em estilo, tipo de fundo, e a gente pode adicionar uma cor, por exemplo, um cinza escuro, e aí simplesmente diminuir a transparência desse fundo, deixar ela bem baixinha, e aí aqui a gente consegue controlar e deixar a imagem um pouquinho menos chamativa. Eu já deixei separado aqui no nosso tutorial essa cor aqui, que já é uma cor com a transparência, então a gente pode simplesmente selecionar aqui, dar um Ctrl V ou um colar, aperta um Enter e ele já vai deixar na cor que eu separei para vocês. E aí, lembrando só, se você fizer isso aqui, você também vai ter que vir nessa seção aqui e fazer a mesma coisa, senão ele vai ficar com cores diferentes. Mais uma vez que você copia e cola a cor, não tem erro, ele vai ficar igualzinho e não tem como saber que são duas seções separadas, tá? E existem várias outras formas de você obter esse mesmo resultado. Eu fiz dessa forma meio gambiarra justamente para mostrar para você que não existe realmente um jeito certo ou errado de se fazer isso. Existem jeitos mais elegantes, existem jeitos mais rápidos, que vão te tomar menos tempo, mas uma vez que você entende o que você está fazendo, você consegue chegar no mesmo resultado de diversas formas. E, dito isso, a gente pode dar uma outra olhadinha rápida em como que está ficando o nosso site. E aí, como eu falei anteriormente, uma das formas da gente ver como é que o nosso site está ficando é simplesmente clicar aqui nessa setinha. E, sério, ele já está ficando muito legal, já é um grande passo para você. E só com essas ferramentas que eu te mostrei, já dá para você fazer muita coisa, sério, muita coisa mesmo. E ainda temos mais muitas outras ferramentas para explorar para a gente construir a nossa página. E por fim, voltando aqui ao nosso site, a gente pode adicionar um espaçamento aqui para o nosso botão de começar não ficar colado aqui no final da nossa sessão. Então a gente clica aqui no botão começar, avançado, tira esse link aqui e coloca um espaçamento inferior de mais ou menos, talvez uns 150, um pouquinho menos, espaçamento de 100. A gente pode dar uma olhada aqui, né? Acredito que talvez uns 150 fique um pouquinho melhor.
Perfeito. Então já temos completo o nosso primeiro bloco aqui. Vamos começar o segundo, que vai ser o Minha História. E eu vou inclusive ensinar a linkar esse menu aqui para que ele rotacione automaticamente e vá para o bloco de Minha História. Então a gente precisa adicionar uma nova seção aqui. A gente vai adicionar uma nova seção aqui de uma coluna. E a gente já pode vir aqui em editar seção e mudar a cor dela. A gente quer uma cor sólida, sem transparência nenhuma, né? Ou seja, diferente do caso do primeiro bloco. Então a gente vem aqui no site da Escola de Sites, na aula, e aqui tem justamente a cor que a gente vai usar, que é essa aqui. Então a gente pode selecionar ela, copiar em cor e colar essa cor aqui. A gente pode pressionar um Enter, tirar aqui. Pronto, é essa cor que a gente vai usar. E aí, no caso, como ela é uma cor sólida, não importa o background que você tem aqui, ela vai sobrepor esse background. A gente pode voltar aqui nos widgets e adicionar um cabeçalho agora e escrever aqui Minha História. O alinhamento pode ser realmente o da esquerda e em estilo a gente vai vir aqui e colocar a cor de texto como 32, 32, 32. É mais ou menos um cinza escuro aqui. Ligando a tipografia, não precisamos mudar na família da fonte. Ele tem várias opções aqui. Se você quiser, você pode mudar a tipografia da fonte por aqui também. Nesse caso, essa que está como padrão está bem suficiente para a gente. A gente só vai diminuir aqui um pouquinho o espaçamento. Eu vou deixar menos 0,1. E, além disso, a gente vai criar um espaçamento superior de 30. E aí, como os outros blocos vão ser mais ou menos parecidos, é interessante a gente anotar esse valor aqui, só para a gente não se perder, só para eles ficarem todos com a mesma cara, né? Apesar de que dá para simplesmente duplicar esse bloco todo, mas caso você faça alguma modificação ou perca alguma coisa, é bom você sempre ter esse valor em mente, para todos os blocos ficarem com a mesma proporção. Feito isso, podemos voltar aqui para os widgets e adicionar duas colunas. Na primeira, a gente pode adicionar aqui um editor de texto, e esse texto aqui, a gente vai colocar a cor dele como 5B, 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 que é um cinza um pouquinho mais claro, para dar um contraste aqui. Eu vou colocar justamente o meu texto que tem aqui no Escola de Sites. Aqui você pode escrever um pouquinho sobre você, ou um pouquinho sobre a sua marca, de onde ela surgiu. Não importa muito o que você vai escrever aqui, desde que ele fique mais ou menos nesse tamanho, né? Se ele ficar muito maior ou muito menor, vai ficar esquisito proporcionalmente. Então, tenta escrever alguma coisa aqui nessas 10 linhas aqui. Eu já vou adicionar aqui um botão aqui embaixo. E aí, só toma cuidado para você adicionar realmente embaixo dessa coluna e não da coluna principal, tá? Então, embaixo aqui, vou centralizar esse botão e mudar a cor dele para informações, que é esse azulzinho que eu acho que também combina com o layout do nosso site, já que a gente tem esse céu aqui com alguns elementos azuis. Se você estiver usando outra imagem de fundo, você pode sim alterar aqui, como eu mostrei, aqui em cor de fundo, você pode escolher a cor que você quiser. Eu tenho inclusive um vídeo que mostra como pegar a paleta de cores de uma imagem, então o link dele está no nosso tutorial aqui do Escola de Sites, você pode abrir ele e dar uma olhada depois. Tem algumas dicas bem bacanas que eu dou. Aqui no botão, eu vou mudar o texto para Meu Currículo. E, novamente, você pode deixar o texto que você quiser e pode linkar também para um arquivo PDF do seu currículo ou para uma outra página do seu site, por exemplo. Fica aí a seu critério escolher. A gente pode, inclusive, colocar ícones aqui do lado desse texto. Então, ele já tem uma seleção gigantesca de itens aqui. A gente pode colocar aqui esse Address Card ou... E aqui ele te dá algumas opções de onde você quer colocar e também o espaçamento entre o ícone e o texto. Isso aqui, se a gente deixar no 12, acho que vai ficar bom. E essa parte aqui está pronta. A gente pode agora adicionar uma imagem aqui na lateral. Você pode vir aqui em escolher imagem. Nós vamos adicionar a nossa terceira imagem agora, então. 03, Open. Ele vai carregar aqui. E pronto, fazendo o upload aqui, a gente clica em inserir mídia. A gente talvez precise redimensionar o tamanho dessa imagem. E aqui pode ser, por exemplo, uma foto sua de perfil, pode ser a foto da sua loja. Eu peço só para você sempre tomar cuidado para tentar fazer com que os elementos dessa composição aqui tenham cores razoavelmente parecidas, né? Aqui você pode ver que eu estou usando bastante azul.
Então talvez fosse uma foto, imagina aqui, de um parque, por exemplo, que tivesse muito verde, talvez fosse mais interessante deixar esse botão aqui verde, não sei. Aí vai do gosto de cada um e dependendo dos elementos que você tiver aqui para trabalhar. Aqui na imagem estilo eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, 90 acho que vai ficar bom. E além disso vou criar uma margem aqui somente na direita de 10 pixels, só para ela não ficar muito colada aqui. Faltou colocar ela aqui com alinhamento na direita. E a gente pode aqui aumentar um pouquinho até para uns 30 pixels. Pronto. A gente pode dar uma olhadinha como é que está ficando, fazer algumas alterações, talvez aumentar essa margem, diminuir um pouquinho e abaixar esse texto aqui. Eu quero que ele fique mais ou menos centralizado com a imagem. Então a gente vai clicar aqui no texto, avançado, e agora a gente pode adicionar esse espaçamento aqui. Eu acho que um 40 vai ficar suficiente. Prontinho, beleza, tá certinho. Podemos também adicionar, olha só que fácil, essa função aqui, testimonial. A gente adiciona aqui embaixo de todas as colunas. E aqui você consegue colocar o testemunho de alguém. Pode ser do chefe da empresa, por exemplo. Pode ser algo bacana que alguém falou de você. Pode ser, por exemplo, alguma pessoa que você ajudou. E claro, que se você não colocar nada inventado, dá bastante credibilidade para o seu site. Então não façam do jeito aqui que eu estou fazendo, é só um exemplo, tá? Mas vou colocar aqui como se o Gabriel tivesse falado. Vou adicionar uma fotinho de perfil dele aqui. Vou mudar o nome aqui para Gabriel Simões. Vou botar aqui a escola de sites. Aqui a gente pode alterar a posição da imagem em relação ao nome da pessoa, né, e o cargo, mas a site vai ficar melhor. A gente pode jogar, por exemplo, para um lado ou para o outro. Eu acho que centralizado aqui, como eu só vou colocar um testemunho, aqui centralizado fica bom. Você pode adicionar vários outros testemunhos, você pode inclusive pegar esse que já está pronto e simplesmente duplicá-lo aqui e editar o próximo. A gente consegue ainda mudar a cor desse texto, a gente vai deixar igual essa cor aqui. Então, eu vou simplesmente copiar aqui o valor hexadecimal da cor e colar aqui no texto do testemunho. No nome, a gente pode também deixar a mesma cor. E no cargo, a gente vai diminuir um pouquinho aqui esse tom, só para dar um contraste. Além disso, a gente consegue criar uma margem aqui de 20, só para ele não ficar colado aqui com esses elementos, e também uma margem inferior aqui de uns 50 para fechar esse bloco. Outra opção aqui que vocês têm para colocar mais testemunhos é colocar uma coluna aqui. Aí você simplesmente precisa arrastar para uma das colunas. Você pode duplicar aqui e adicionar na outra coluna ou refazer todo esse processo. Você consegue botar, por exemplo, 2 testemunhos aqui, se você quiser. Enfim, essa é uma outra opção que você tem. Eu vou deixar só um mesmo. E uma coisa que eu estou esquecendo de fazer, que eu recomendo fortemente você fazer, cada alteração que você fizer, é clicar aqui em Update, para ele salvar todas as atualizações do seu site, tá? Além disso, o que eu gosto muito de fazer é sempre vir aqui em Avançado e criar uma animação de entrada com Fade In e Slow. Então ele vai aparecer aqui de uma forma mais suave na tela do seu usuário. E agora, vamos para o nosso terceiro bloco. A gente pode adicionar uma nova seção, ou como eu falei, a gente pode simplesmente duplicar essa aqui. E a gente vai usar uma imagem de fundo em vez de uma cor sólida. Então a gente clica aqui em imagem, vamos fazer outro upload, que vai ser essa imagem 04 portfólio meio. E inserir mídia novamente. E agora a gente precisa fazer algumas alteraçõezinhas aqui. A gente pode deletar essas partes aqui, porque a gente vai criar novas desde o zero. Não precisa deletar o título, porque a gente vai usar essa mesma fonte, esse mesmo espaçamento. Então a gente só precisa realmente alterar o que a gente vai colocar aqui, que vai ser o que eu sei fazer. E para ficar combinando, a gente vai deixar a mesma cor do que essa cor de fundo aqui. Então, E8, E8, E8. E aí não tem erro, essas duas cores aqui são idênticas. Voltando aqui para a imagem, clicando aqui no editar seção, a gente vai colocar a largura do conteúdo como largura total e em estilo, a gente vai vir aqui em posição centralizado.
anexo como fixo, repetir para não repetir e o tamanho como preenchimento completo. Ele vai ficar aqui de uma ponta a ponta, não importa aonde que a pessoa abra o seu site. Esse anexo fixo aqui é o que vai dar esse efeito aqui, que é chamado de parallax. Então, enquanto você usa o scroll da sua página, a imagem vai ficar fixa e os outros elementos parece que estão passando por esse fundo. Dá um efeito bem legal, está bastante na moda, muitos sites usam isso. E para fazer isso, basta você colocar aqui como anexo fixo, super simples. A gente vai adicionar aqui já um elemento de coluna e nele a gente vai adicionar uma barra de progresso. E antes da gente sair duplicando ela e colocando os textos, eu acho melhor você editar uma inteiramente. Então faz todo o layout de uma delas e aí sim você duplica, vai ficar mais fácil, vocês vão entender por quê. Então, em estilo, eu vou mudar aqui a cor dessa barra. A gente pode vir aqui na nossa colinha do Escola de Sites e a cor a gente vai usar essa aqui que eu separei para vocês, que é um azul um pouquinho mais escuro. Na cor de fundo, vamos usar essa aqui que tem uma certa transparência. Então basta a gente copiar e colar aqui. E na cor do texto interno, essa aqui, que é a mesma cor que a gente está usando nesse fundo e nesse texto aqui. Por fim, a gente pode vir aqui em estilo do título e na cor do texto, a gente vai deixar a mesma aqui da barra. Esse azul um pouquinho mais escuro. E em tipografia, a gente vai fazer algumas alterações. Então, primeiro, a altura da linha a gente vai botar em 5. E aí a unidade tem que ser esse EM aqui e não em pixels. E, além disso, no espaçamento da fonte, a gente vai deixar aqui em 2. Ele dá uma destacada. Outra coisa que você pode fazer é já clicar aqui em transformação e deixar todas elas em maiúscula, que vai ficar mais fácil. Quando a gente for escrever lá, ele já vai deixar tudo em caixa alta. O peso você pode deixar aqui em 300. E por fim, a gente vai vir aqui em avançado, criar uma margem tanto na direita quanto na esquerda aqui de 30, para deixar ele um pouquinho menor. E criar uma animação de entrada, a gente vai aqui em Bounce in Left. A gente pode dar uma olhadinha aqui como é que está ficando. Eu estou achando que esse fundo aqui talvez esteja muito chamativo, fica um pouquinho difícil de ler aqui. Então é o mesmo caso desse nosso primeiro bloco aqui. E para consertar isso eu vou mostrar agora um outro jeito, que é a gente vem aqui em editar seção também, em estilo. E ele já tem também, se a gente fechar aqui background, ele tem aqui background overlay. O que é isso? A gente vai colocar um segundo background por cima desse primeiro aqui. E a gente consegue diretamente controlar a transparência desse segundo background. Então a gente pode vir aqui e adicionar um cinza escuro. Eu acho que no 50% já está suficiente. A gente poderia aumentar ou diminuir isso aqui, mas 50% ficou suficiente. Eu acho que já deixa essas informações aqui um pouquinho mais destacadas. Beleza, está pronto aqui a nossa barra de progresso. Agora sim a gente pode vir aqui e simplesmente clicar aqui nesse ícone de duplicar e jogar ela para o lado aqui. Agora a gente pode vir aqui nos textos, aí fica a seu critério. Eu vou colocar aqui, por exemplo, design. E aí lembrando que a gente pode escrever normalmente aqui e ele já vai deixar em caixa alta. Esse é o título e o texto interno eu vou colocar aqui Photoshop. Em porcentagem você escolhe aqui qual o seu nível, eu vou botar aqui uns 85%. E nessa segunda coluna aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, engenharia. Vou botar aqui, sei lá, conhecimentos em MATLAB. Não estou tão bom assim, vou deixar aqui em 70%. E assim você vai construindo essas duas colunas aqui como se fosse um currículo e você vai colocando todas as suas habilidades. Aí só para vocês entenderem, eu vou duplicar novamente e agora eu vou tirar esse título aqui e aumentar um pouquinho o espaçamento superior. Vou adicionar aqui uns 70 de espaçamento. E agora sim a gente pode novamente duplicar, arrastar ela aqui para o lado, embaixo do anterior, aqui. E aí dessa forma você sempre vem aqui, muda o texto interno
define a porcentagem e repete o processo quantas vezes você achar necessário. E eu acredito que para 2 colunas, 4 itens estão suficientes. Quando você terminar, você pode vir aqui em editar seção dessa parte aqui, das 2 colunas, e a gente vai vir aqui em avançado e criar um espaçamento inferior de 50. 50, que é o mesmo valor que a gente usou anteriormente aqui, para ele ficar sempre nas mesmas proporções. Está criado o nosso terceiro box, eu vou dar um update aqui e dar uma olhada como que ele está ficando. Sério, olha só isso, já está ficando com uma cara muito legal. Lembrando que é totalmente personalizável, você pode alterar tudo o que você quiser aqui, desde as cores, desde a fonte, espaçamento, imagens. Então você pode realmente deixar ele com a sua cara ou com a cara da sua empresa. Então, aproveitando, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque agora a gente já tem 3 blocos prontos do nosso site. E caso você queira compartilhar isso com alguém, eu vou te ensinar como. Porque se a gente vir aqui e abrir uma nova aba e entrar no nosso site, ele vai carregar essa página padrão do tema que a gente escolheu, que, na minha opinião, é bem sem graça. Então, para mudar isso é muito fácil. Uma vez que você entra no seu site, se você já estiver logado na sua conta do WordPress, basta você vir aqui em personalizar. E é muito simples, você clica aqui em configurações da página inicial, seleciona uma página estática e escolhe a página que você criou. No nosso caso foi a início. Você pode dar o nome que você quiser, eu gosto de botar início para a gente não se perder com a quantidade de páginas. Prontinho, ele vai carregar a sua página aqui, você manda publicar. Agora, se você mandar o link para algum amigo seu do seu site, ele vai carregar justamente a sua página. E aí é um bom momento para você pedir opiniões, pedir um feedback, ver o que a pessoa acha que você pode melhorar ou não, do que ela gostou. Ela pode testar também os links para ver se está tudo certo. Enfim, sua página já tem vida. Outra coisa que você pode fazer, que eu ensino em outros tutoriais, é justamente definir uma página de site em construção. Que você avise que seu site ainda está sendo feito, mas que as pessoas já podem entrar e ver algumas informações da sua marca. A gente pode fechar aqui então. E aproveitando essa página aqui, eu vou ensinar vocês agora a como colocar, como personalizar esse ícone aqui que aparece na aba do seu navegador. E, além disso, a frase que aparece aqui. Para dar um exemplo aqui para vocês, quando você entra no Google, por exemplo, no Facebook, Instagram e em qualquer site, ele vai aparecer aqui o logotipo desse site. Com o nosso site não vai ser diferente. Então a gente vem aqui em identidade do site. Você pode definir o seu logotipo aqui. No caso, esse logotipo é para uso do tema. E para a gente colocar esse ícone do nosso site, a gente vai vir aqui em ícone do site e selecionar imagem. Vamos fazer o upload de um arquivo. Na nossa pastinha aqui de aula 1, material didático, eu já separei para vocês aqui o nosso ícone, é a imagem número 5. Lembrando que ele recomenda que essa imagem seja de 512 por 512 e seja .png, ou seja, ela não vai ter um fundo aqui, que senão vai ficar um quadradinho em volta do seu logotipo e a gente não quer isso. Então esse B aqui não tem fundo. E aqui o recomendado é você colocar ou o logo da sua empresa, ou se você tiver um logotipo pessoal, até uma foto de perfil, dependendo da foto, pode ficar boa aqui. Tem que só tomar cuidado porque esse ícone é muito pequenininho e se essa foto ou esse logotipo tiver muito detalhe, talvez ele não fique muito bom aqui. Mas enfim, esse aqui que eu fiz é muito simples, só coloquei um B aqui do meu nome. Ele já te mostra como é que vai ficar aqui na aba, então se você quiser recortar ele, redimensionar ou fazer alguma pequena correção, você pode aqui. Eu vou simplesmente pular essa etapa e prontinho, ele já setou aqui, vamos mandar um publicar e pronto, ele já está aqui com o nosso ícone. Aqui você pode fazer alguma alteração também no título do site e na descrição que ele aparece e se você quer ou não que mostre essa descrição. No caso, se você deixar com a descrição, ele vai deixar o título aqui, um traço e aí sim o texto da descrição aqui ao lado. Então, prontinho, vou fechar essas duas abas e agora vamos voltar e vamos fazer o nosso quarto box aqui do nosso site. Então, a gente clica aqui de volta para voltar ao menu de edição e a gente vem aqui em adicionar uma nova seção e a gente vai adicionar uma de coluna simples. E aí eu vou mudar aqui a cor dessa coluna com hexadecimal 21, 21, 21. E aí vou duplicar esse título aqui que a gente tinha feito anteriormente e simplesmente arrastar ele aqui para baixo,
porque ele já vai estar com todos os espaçamentos, com a mesma fonte. Eu só preciso editar realmente aqui o conteúdo desse título. Eu vou colocar aqui projetos recentes e vou aproveitar e adicionar aqui um espaçamento inferior de 30 também. Vou dar um update no nosso site e agora eu vou mostrar para você como que os plugins são importantes no nosso site e como eles facilitam a nossa vida. Eu vou voltar aqui para o nosso painel do WordPress, vou vir aqui em plugins e adicionar novo e vou pesquisar aqui por Instagram Feed. Ele vai ter essa primeira opção aqui, vou mandar ele instalar e a gente não pode esquecer sempre de ativar ele. E o que esse plugin faz é mostrar em tempo real, digamos assim, as suas fotos. Então ele automaticamente atualiza elas, fazendo com que o seu site dê uma renovada sempre que você poste uma foto nova. Aqui a gente vai precisar clicar nesse botão aqui para pegar o nosso token. Você tem que clicar aqui em autorizar e aí você faz seu login e senha com o seu usuário. Ele já identificou qual que é o meu usuário, porque eu já estava logado, e aí ele já coloca aqui o meu token. Depois disso, você só precisa vir aqui em salvar alterações. E se a gente voltar aqui agora na nossa página e editar com o Elementor, a gente pode vir aqui e aí a gente vai precisar fazer o seguinte, a gente coloca um editor de texto aqui embaixo, seleciona todo esse conteúdo e a gente vai colocar colchetes, escrever Instagram Feed e fechar os colchetes. Pronto, o plugin vai substituir automaticamente todo esse texto aqui pela interface do programa. Se a gente der um update no nosso site e abrir ele aqui, a gente vai ver que as nossas fotos já estão aqui automaticamente. A quantidade de colunas, tamanho das fotos, as informações, textos, tudo isso você pode mudar aqui nas configurações do nosso plugin. Então você vem aqui em Customize e aqui eu gosto de deixar em 10 com 5 colunas e clicar aqui em salvar alterações. A gente já pode ver aqui, se a gente reiniciar a nossa página, a gente já pode ver aqui como é que está ficando. E essa é uma forma bem simples e bem legal que eu encontrei de você deixar o seu site sempre atualizado de acordo com as suas redes sociais. Então, além de você linkar para o seu Instagram pessoal ou para a sua marca, você vai fazer com que seu site mude um pouco de acordo com as suas postagens. E aí, por fim, a gente vai voltar aqui no Elementor e eu vou criar um footer, que é essa parte de baixo aqui, e a gente finaliza o nosso site. Então, eu vou criar novamente uma seção de coluna simples. Vou adicionar um ícone e vou escolher aqui, vou pesquisar por Up e selecionar o ícone Angle Up. Vou mudar a cor primária dele aqui para um branco e diminuir um pouquinho a transparência. E em ícone Rover, eu vou adicionar aqui um Hover Animation de Grow. E ele vai fazer essa pequena animaçãozinha quando você coloca o mouse por cima, ele dá uma ampliada de leve. Vou adicionar também um texto embaixo aqui dele, escrito minhas redes sociais, centralizar esse texto, deixar ele como branco e a gente pode mudar aqui um pouco a tipografia. Eu vou deixar a fonte padrão, talvez diminuir um pouquinho o tamanho dela, talvez um 12 aqui, aumentar um pouquinho o peso e o espaçamento também para 0,5. A gente pode até diminuir um pouquinho essa altura entre o ícone e esse texto. Então, diminuir aqui um pouco a margem superior. Acho que um menos 15 tá bom. E vou adicionar aqui também os ícones das redes sociais que eu tenho. E aí, o que poderia parecer bem trabalhoso para se fazer, basta a gente vir aqui em Social Icons, colocar aqui debaixo do texto e agora a gente pode editar eles aqui. Eu prefiro o círculo. Vou deixar eles centralizados. Eu, no caso, não tenho Twitter nem Google+. E aqui ele tem várias opções. Eu vou colocar aqui o Instagram, mesmo que a gente já tenha colocado aqui. E vou adicionar também o meu canal do YouTube. Então ele tem vários ícones de redes sociais aqui já prontos. Você não pode esquecer de criar o seu link. E a gente vai vir aqui em estilo e mudar para cor personalizada. Na cor primária, eu vou colocar a mesma cor desse botão aqui, para ele ficar com o mesmo aspecto do site, né? Aí, no caso, você pode tanto mudar a cor do botão para outra cor que você desejar, ou então usar essa cor aqui
Já deixei separado aqui no tutorial do Escola de Sites. Essa cor aqui é exatamente a cor daquele botão lá. Então você não precisa se preocupar em descobrir essa cor, já fiz isso para você. Vou fazer algumas alterações aqui também no tamanho, vou deixar em 26. Esse padding vou deixar em 0.3. O espaçamento de 23. Não precisamos de borda, vou colocar também uma animaçãozinha de ampliar. E, por fim, vou adicionar uma margem aqui de 30 inferior. Por fim, vou adicionar aqui também um outro botão. Vou colocar a cor dele aqui como alerta, que vai ser essa mesma cor. E a ação dele vai ser entre em contato. Aqui você pode linkar, por exemplo, para um formulário Typeform, para uma outra parte do seu site que tenha um formulário do MailChimp, por exemplo. E, inclusive, se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês a fazerem isso aqui mais no futuro. Me mandem uma mensagem ou deixem nos comentários. Caso você tenha interesse, caso você tenha alguma dúvida, pergunta para mim que eu ajudo vocês com o maior prazer. Vou colocar aqui centralizado. O tamanho a gente pode deixar como tá. E aqui no ícone eu vou adicionar um ícone. Pesquisando aqui por Address Book ou ele vai adicionar esse íconezinho aqui. A gente pode aumentar um tiquinho esse espaçamento. E para realmente finalizar o nosso site aqui, o layout dele, vou ainda adicionar uma outra caixa de texto. E vou botar aqui um copyright Bruno Ritter 2018. Dá um Enter e feito por a Escola de Sites. Vou deixar em negrito aqui para dar uma destacada. Se você quiser marcar a gente aqui, fique à vontade. Pode ter certeza que a gente vai ficar muito feliz. Você pode mandar um print, por exemplo, para a gente por e-mail, pelo Facebook ou pelo Instagram. A gente com certeza vai ficar muito feliz que você chegou até o final do seu site realmente. Eu vou só dar uma ajeitada aqui na tipografia, diminuir aqui essa altura de linha, para eles ficarem um pouquinho mais colados. E a gente pode vir aqui também avançado novamente e aumentar um pouquinho essa margem superior para talvez um 70 e a inferior também para um 50, acho que vai ser suficiente aqui. A gente pode dar um update no nosso site e o layout dele está pronto. A última coisa que eu vou ensinar agora para vocês é como fazer essas pequenas animações que quando você clica, ele desce automaticamente. E para isso é super simples. A gente vai precisar só desse elemento chamado menu âncora. Você joga ele aonde você quer que o navegador role automaticamente. E não se preocupe, uma vez que você coloca ele, mesmo que ele mude a formatação do seu texto, ele é um elemento invisível. Então, quando você abrir o seu navegador de novo, é como se ele não estivesse aqui. Você pode verificar isso usando essa visualização rápida aqui. Pode ver que ele não alterou absolutamente nada. E você vai dar um nome para ele, por exemplo, início. O nome tem que ser fácil para você não se perder. Ele vai ser o nome do link. Então eu vou criar vários desses. Por exemplo, início. Vou criar um chamado aqui história. E a dica que eu dou é crie nomes simples que você não vai esquecer, de preferência até sem acentuação nenhuma. E você coloca em todos os lugares que você quer que aquela animação aconteça. Então aqui eu vou colocar habilidades, que é o nome do menu que eu dei, e por fim, projetos. Lembrando que esses nomes são só um exemplo, tá? Você pode colocar aqui o que você achar melhor ou o que você achar que combina mais com você ou com a sua empresa. E agora, para a gente fazer o link disso, a gente vai vir aqui nesse menu, selecionar a palavra que a gente quer e vir aqui em inserir editar link. Você só precisa colocar o jogo da velha e o nome que a gente criou. Então, no nosso caso, hashtag história, que foi o nome que a gente criou para esse menu âncora aqui. O outro foi justamente habilidades. E é por isso que eu recomendo você usar nomes fáceis de lembrar. E por fim, projetos. E lá embaixo, eu vou colocar nesse ícone aqui também, a gente consegue colocar um link, só para vocês verem que ele funciona tanto em texto, quanto em botões, se você quiser, nos ícones, e está pronto o nosso site completo. Vou dar um update e abrir ele aqui. Se a gente clicar aqui em história
ele vai fazer essa auto-rolagem aqui. Mesma coisa para habilidades. E se nós clicarmos aqui nesse ícone, ele vai subir toda a nossa página. E é isso aí, eu fico muito feliz de saber que você chegou até aqui, por isso eu tô te dando de presente um quinto módulo exclusivo para quem terminou o módulo 4. Esse quinto módulo ainda não foi desenvolvido, então se você tem alguma sugestão de alguma coisa que você quer aprender sobre esse assunto que eu expliquei nessa aula, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, deixa lá na nossa página do Facebook, tem o nosso Instagram também, inclusive fica o convite para você seguir a gente em todas as redes sociais que nós temos. Eu espero muito, muito mesmo que você tenha conseguido absorver informações importantes que te ajudem a construir o seu site e quem sabe tirar a sua ideia finalmente do papel, sem ter que pagar uma fortuna por isso. Esse é um projeto totalmente novo que, como vocês viram, foi criado por mim e pelo professor Gabriel. Então, se você realmente gostou, se você acha que você aproveitou alguma coisa disso, eu acho que o melhor lugar para você demonstrar isso é lá na nossa página no Facebook. Tem o link da nossa página lá no final desse módulo, então clica lá e aí deixa seu depoimento, pode ser tanto em forma de texto se você achar melhor, pode ser um vídeo se você quiser, mas deixa lá falando o que você achou dessa aula, desse nosso projeto. E claro, se você tiver alguma sugestão, algum ponto que você não gostou, deixa lá também pra gente sempre melhorar. E, é claro, não esquece da sua aula bônus, você tem direito ao módulo 5. Como eu falei, enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele ainda não foi desenvolvido, eu ainda tenho que pensar o que eu vou fazer. Você já tem acesso a ele independente do que for. Então, para você receber esse módulo 5, vai lá também lá no final da página, tem o botão receber aula bônus, clica lá nele, deixa o seu e-mail e o seu nome, tem um boxzinho que você pode sugerir temas para aula bônus, ou então, se você quiser deixar alguma sugestão, algum comentário, algum feedback, fique à vontade para usar aquele espaço também. Então é isso, a aula 1 fica por aqui. Eu sou o Bruno da Escola de Sites, foi um prazer imenso dar essa aula para vocês. E eu vejo você na aula bônus. Te vejo lá, hein?